Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 13 do vestibular do ITA de 2009, que nos diz o seguinte: considere o triângulo ABC de lados A igual a BC, B igual a C e C igual a AB e ângulos internos alfa, beta e gama, sabendo-se que a equação x² menos 2 vezes bx vezes o cosseno de alfa mais b² menos a² é igual a zero admite C como raiz dupla, o que nós podemos afirmar a respeito dos ângulos deste triângulo? Então, vamos colocar o nosso triângulo no quadro, o triângulo ABC, de lados A, B e C, ângulos alfa, beta e gama. E nós vamos considerar essa função, uma função polinomial do segundo grau. F de x é igual a x² menos 2 vezes b vezes x, vezes o cosseno de alfa, mais b² menos a². Então, essa aqui é uma função polinomial do segundo grau, que, segundo o enunciado do problema, tem o c como raiz dupla, O c é raiz dupla dessa função polinomial do segundo grau. Em outras palavras, a gente pode escrever essa função f de x assim, como x menos c ao quadrado, porque o c tem multiplicidade 2. Perceba que o número que a gente tem que colocar aqui na frente, tem que ser o número 1, porque o número 1 é o número que tem que multiplicar o x² aqui e aqui. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai desenvolver essa expressão e vamos fazer simplesmente uma identidade polinomial. Então, quanto que vale x menos c²? É x² menos 2 vezes x vezes c, mais c². E agora, fazendo esta identidade polinomial, o que nós temos? Bom, olhando para esta função aqui, o número que multiplica o x é o 2 vezes c, menos 2 vezes c. Então, a gente sabe que menos 2 vezes c tem que ser igual ao número que multiplica o x aqui nessa expressão de cima. Ou seja, menos 2 vezes b vezes o cosseno de alfa. Estamos fazendo simplesmente uma identidade polinomial. O termo independente tem que ser igual das duas, ou seja, o c², que é o termo independente dessa daqui de baixo, tem que ser igual a b² menos a² lá em cima. Então, c² é b² menos a². Agora a gente pode desenvolver essa expressão aqui, a gente pode pegar essa equação aqui e dividir por menos 2 dos dois lados. Vamos obter c igual a b vezes o cosseno de alfa. E aqui a gente pode pegar o menos a² e jogar para o lado esquerdo. Obtemos a² mais c² igual a b². Bom, desta relação aqui, a gente já conclui que este triângulo ele vai ter que ser obrigatoriamente um triângulo retângulo. É a recíproca do teorema de Pitágoras. A gente sabe o seguinte, que dado um triângulo, vamos pensar aqui num triângulo retângulo, de catetos C e A, hipotenusa B. Então, claramente, vale essa relação, teorema de Pitágoras. Agora, se nós temos um triângulo em que aqui vale B, aqui vale C e aqui vale A, e nós sabemos que vale essa relação, então, pela recíproca do teorema de Pitágoras, esse triângulo aqui ele vai ter que ser retângulo de hipotenusa B, porque b² é igual a a² mais c². Então, o fato de nós termos essa igualdade aqui significa que este triângulo ele vai ter que ser um triângulo retângulo de hipotenusa B, recíproca do teorema de Pitágoras. Logo, beta tem que ser 90 graus. E perceba que essa primeira equação aqui nos diz que o cosseno de alfa é igual a C dividido por B. Olhando para o triângulo, o C é cateto, cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o que está conferindo aqui. Mas talvez o problema seria mais interessante se no lugar desse alfa aqui, desde aqui do enunciado do problema, se no lugar do alfa fosse colocado gama. Se no lugar do alfa fosse colocado gama, o que aconteceria? A gente ia chegar aqui, a gente ia chegar que o triângulo é retângulo, como a gente fez aqui, como a gente já observou. Mas, se no lugar do alfa tivesse o gama, nós teríamos cosseno de gama igual a C dividido por B. A gente ia chegar nessa mesma
igualdade nessas mesmas relações aqui, só que no lugar do alfa teríamos o gama. Só que, olhando para esse triângulo que é retângulo, né, o cosseno de gama é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, o A é o cateto adjacente ao gama. Ou seja, o cosseno de gama, por outro lado, olhando para essa expressão aqui, o cosseno de gama seria o A dividido pelo B, né, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E daí a gente poderia cancelar o B com o B, iríamos chegar que A é igual a C. Ou seja, C é igual a A. Em outras palavras, estaríamos diante de um triângulo retângulo isósceles, né? Porque o C seria igual a alfa igual a gama igual a 45 graus. Vamos analisar aqui as alternativas, né? Será que o alfa pode ser 90 graus? Não, né? Esse alfa aqui, ele não é 90 graus porque o beta já vale 90 graus. O beta obrigatoriamente é igual a 60 graus? Não, né? O beta obrigatoriamente tem que ser igual a 90 graus. Será que o gama ele pode ser igual a 90 graus? Não, né? O gama não pode ser justamente porque o beta já é. O triângulo é retângulo apenas se alfa for igual a 45? Não. O triângulo é retângulo e B é a hipotenusa. A nossa resposta vai ser a letra E, né? Obrigatoriamente o triângulo é retângulo e B é a hipotenusa deste triângulo retângulo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.